Eu sou Lucimara Leite e esse é o canal Cristina de Pizan. Como eu falei no vídeo anterior, a partir do vídeo anterior, comecei a falar sobre algumas feministas que ficaram perdidas ao longo da história. A semana passada eu falei da Aspásia, que viveu na Grécia por volta do século V a.C., e hoje falarei de Hipátia. Hipátia, coitada, ou Hipácia, como também pode ser conhecida, teve uma história trágica, infelizmente. Hipácia viveu em Alexandria entre 1370 e 1415 a.C. e virou mártir da razão. Por que mártir da razão? Porque ela teve uma morte horrível, como eu já falei, e pagou o preço exatamente por ser uma mulher e uma intelectual. Isso muitas vezes os homens dentro da história não perdoam. E Hipácia, infelizmente, pagou com a sua vida. Uma dica, inclusive tem um filme que deve estar rolando aí por algum streaming sobre Hipácia, de Alexandria. Aconselho a assistirem, é bem interessante, e a atriz Raquel Welch, se eu não me engano, está perfeita no papel de Hipácia. Vamos lá? Então, ela foi filha de um matemático, né? Estudou em Atenas, como naquele período todo mundo que podia ia estudar em Atenas, né? Em Alexandria, ela foi líder de uma escola neoplatônica, a escola que o seu pai trabalhava. Ela foi convidada para ser professora também nessa escola e era a única mulher a dar aula nessa escola. E interessante, era uma escola voltada exclusivamente para os homens, então as mulheres não tinham acesso à educação aí em Alexandria. Ela foi uma exceção pela sua qualidade mesmo, pela sua formação. Desenvolveu alguns aparelhos astronômicos, né? O astrolábio e o hidrômetro. Então a gente pode perceber que ela teve uma educação e uma formação mesmo ímpar, né? Fez anotações de astronomia, né? E ainda teve obras, ainda fez anotações, ou seja, comentários sobre as obras dos gregos Apolônio e Diofanto. E, como eu falei, ela teve um envolvimento também político, ela se envolveu politicamente, não amorosamente, tá? Politicamente com Orestes, que era o prefeito de Alexandria. E é interessante porque nesse período Alexandria está passando por aquele estágio de deixar de ser politeísta para se tornar monoteísta. Então, a gente está falando de 370 a 415 depois de Cristo, né? Se eu falei antes, me desculpem, depois de Cristo. Então é aquele processo mesmo de cristianização do mundo desse período. E ela se envolve com Orestes. Orestes pregava a liberdade religiosa e tinha um grupo que fazia o contrário, né? Que exatamente pregava o monoteísmo. E exatamente por conta dessa questão religiosa é que ela vai ser condenada e ela tem, como eu já falei desde o início do vídeo, uma morte horrorosa, né? Então, em 415, ela é estraçalhada pelo povo, literalmente, por ser uma pagã, ou seja, por não acreditar no cristianismo e por ensinar filosofia grega, que também era considerado algo pagão, né? Ensinar filosofia grega, olha que absurdo. Então, por conta disso, por isso que eu falei, ela teve essa morte horrorosa, literalmente ela foi estraçalhada pelo povo. E Orestes, enquanto prefeito, tinha perdido o seu poder e não consegue nem salvar a amiga e consultora. Então, ela teve uma morte, eu diria, muito pior que a de Sócrates, né? Que, como a gente sabe, dentro da filosofia, Sócrates também foi sacrificado exatamente por essa questão, né? Por não fazer orações para todos os deuses, né? E pregar. Então a gente precisa ter muito cuidado com os extremos, porque os extremos podem causar morte de inocentes, né? E fora isso, atrasar, né? Todo o nosso processo de desenvolvimento intelectual. Então Hipátia, ou Hipácia, que viveu na Alexandria,
foi uma dessas vítimas e, além de ser uma vítima estraçalhada literalmente pelo povo, por não ser uma cristã, ela também passou pelo esquecimento da história, né? Ou seja, ela foi duplamente abandonada ao céu dará. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa historinha e eu volto no próximo vídeo. Bom, por favor, não esqueça de compartilhar e dar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.